Fala pessoal, tudo jóia? Pastor Raul aqui mais uma vez para mais uma devocional. Me lembro de uma vez que eu fui para um campeonato, isso faz muito tempo atrás, ainda na faixa branca. Aí eu estava ali, fui para competir e naquela época, isso talvez mais de 20 anos atrás, ainda na faixa branca, que nervosismo da primeira competição. E me lembro que o mestre nosso naquele dia tinha que acompanhar muita gente. E aí acabou que eu fiquei sem alguém para estar me orientando naquele momento, né? Sem um coach, que a gente chama. Mas tinha um amigo lá. Aí eu entrei para lutar e eu sei que com menos de 1 minuto, cara, o moleque parecia que estava lutando comigo, ele parecia que já estava na azul e eu na branca, porque ele pegou as minhas costas muito rápido. E ele pegou as minhas costas e partiu para a finalização, né? Pegou as costas, estrangulamento. Aí o meu amigo, que estava lá na faixa, né? Onde podia, não era na arquibancada, mas um degrau abaixo, atrás das placas que tinha, ele ficava gritando o tempo inteiro: Raul, se liberta daí, Raul, se livra, Raul, se livra, Raul, se liberta daí, Raul. Eu sei que, tipo assim, não passou muito tempo, né? Passou 1 minuto ali, eu tentando me defender e ele falando: sai daí, se liberta. Cara, eu não consegui. Eu sei, final das contas, fui finalizado nas costas com um estrangulamento. Mas aí eu lembrei de uma coisa interessante, né? Como que a gente pode, né, fazer essas ligações, e eu gostaria de compartilhar isso com você aqui nesse momento, dessa vez. João 8:32, a partir do verso 31, é muito interessante isso. Olha só, vocês vão entender o que eu estou falando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu estava pensando aqui na minha cabeça quando eu li esse texto e lembrei desse momento? Quando eu fui para o campeonato, ninguém tinha me ensinado a como sair, né, da pegada das costas, de um estrangulamento das costas, alguém me finalizando por trás. Ninguém me ensinou. A única coisa que eu queria fazer era tirar a mão do cara, só tirar a mão do cara. E você e eu que treinamos na jiu-jitsu, nós sabemos que, é claro, ainda que seja muito difícil, mas quando eu treino isso diariamente, geralmente aqui nos treinos com os meninos, eu faço questão que eles peguem, né, as minhas costas. Para quê? Para que eu possa treinar a defesa. Corpinho para o lado, saída de quadril, cabeça encostada lá no chão, e assim eu vou me defendendo e saindo desse estrangulamento que acontece, né, quando alguém pega nossas costas e coloca os ganchos. Mas mesmo assim a gente sabe que é muito difícil, mas eu precisava o quê? Conhecer essa técnica de se livrar, ou seja, de me libertar dessa posição desagradável, né, e que me fez perder o campeonato naquele dia. Eu precisava conhecer. E aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus está falando de uns judeus que haviam se convertido. Que ele vai dizer assim, ó, Jesus falou assim para os judeus que passaram a crer nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Olha o que Jesus falou para ele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então o que ele está dizendo: permaneçam na minha palavra, creiam na minha palavra. Claro, creiam também em mim, mas creiam na minha palavra, permaneçam nela, ande por ela, caminhe por ela, e vocês serão meus discípulos. Mas Jesus continua e vai dizendo assim, ó, ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente sabe que os judeus vivem preso, né, somente a religião. E é claro, muito também preso às suas crenças, né, do passado. Mas quando Jesus veio para quê? Cumprir a palavra de Deus, cumprir os mandamentos,
Jesus veio cumprir a lei de maneira perfeita. E aí o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim, permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E não só isso. E a partir do momento que vocês permanecerem na minha palavra, vocês não só serão meus discípulos, mas também vocês irão o quê? A partir disso, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todo pecado. Todo aquele que permanece na palavra de Deus, que permanece em Cristo Jesus. Lembra, Jesus, por mais que ele estava falando da palavra, mas ele estava falando da palavra dele falada. E a gente sabe que ele é o Verbo encarnado. E ele deixou para nós agora a palavra perfeita, completa, que é a Bíblia. Tudo que Jesus quer nos ensinar está aqui na sua palavra. No momento em que ele esteve entre nós, ele falou a sua palavra. No momento em que ele vai para os céus, ele deixa a sua palavra, e assim homens inspirados por Deus escreveram a sua palavra. E o que ele está dizendo assim: se vocês permanecerem na minha palavra, né, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós falamos muito de viver uma vida, né, com um relacionamento profundo com Cristo, e caminhar e crescer em uma santidade. Só existe um meio para a gente crescer na santidade: por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me faz cada dia conhecer mais e mais quem Ele é e o que Ele quer para mim. E quando eu levo uma vida em conhecer essa verdade, por meio da palavra, está tudo aqui, aquilo que Ele deixou para nós, eu a cada dia me aprofundo mais no relacionamento com Deus. E passo a crescer cada dia mais em santidade, renovando a minha mente, e aí, quando eu renovo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes diante das situações. Agora eu não vou agir somente como um homem qualquer, não. Eu tenho que agir como um homem temente a Deus. O homem que agora se tornou um discípulo de Cristo Jesus. E todo o seu discípulo deve o quê? Permanecer na palavra, porque agora eu sei a palavra, eu sei o que Deus quer para mim, então eu me liberto. Tudo aquilo que toda vez que eu vou tomar um passo, toda vez que eu vou tomar uma atitude, e que essa atitude pode ser pecaminosa, logo quando eu estou firmado na palavra, eu sei, essa atitude é pecaminosa, então eu me livro. Eu estou livre. E não só isso, em Cristo Jesus, nós fomos libertos de todo pecado. Eu sei que essa palavra aqui é uma palavra direta para os judeus, mas lembra? Conhecereis a verdade, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Porque Jesus falou isso, Jesus disse para eles, olha, Jesus em algumas situações foi bem firme, que ele dizia, se vocês permanecerem no amor, entendeu? Vocês serão meus discípulos. E agora ele está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Então, está aqui uma ordem para nós de como nós nos libertamos de nós mesmos. Por meio de quê? Por meio de crer em Cristo Jesus, e não só crer, mas também permanecer na sua palavra. Logo, quem crê em Cristo Jesus vai permanecer na sua palavra. Isso é uma ação, né, contínua, no sentido de que, se eu creio, não é, em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, como que eu vou abandonar a palavra dele? Não tem como, porque são ordenanças dele para nós. Então, conhecendo a verdade da palavra de Deus, nós somos o quê? Libertos, somos livres. Livres de quê? Livre do pecado, livre da condenação eterna, livre para viver uma vida com Deus, sem mais ninguém para que possa levar meus pedidos a Deus. Não, agora eu tenho essa liberdade para ir direto ao Pai por meio de quem?
de Cristo Jesus. Então, eu me lembrei disso, desse texto aqui, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E eu me lembrei desse campeonato que eu fui, não sabia como sair, né, da pegada das costas, com o estrangulamento. Se eu soubesse, eu até tentaria. Mas como eu não sabia, acabei o quê? Preso ali naquela situação e sendo finalizado. Se você não quer ser finalizado espiritualmente, meu irmão, creia na palavra, creia em Cristo Jesus e esteja afirmado na sua palavra. Lembra bem, para que você não possa ser finalizado espiritualmente, você precisa crer na palavra de Jesus, para permanecer nele, para ser um servo dele, um discípulo dele. E não só isso, permanecer, conhecer e permanecer na sua palavra. Certo? Então, guarde isso no seu coração, se mantenha firme na fé e não se esqueça de meditar sempre na palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima.